aquilo que nossos ouvidos ouviram, aquilo que os nossos olhos viam, aquilo que acabamos de testemunhar e testificar. Receba o louvor, porque só o Senhor pode e não o homem. Te glorificamos, querido Espírito Santo, queremos te ouvir. Vem falar conosco, vem falar para nós. O culto é teu, o povo é teu, nós te pertencemos. Conhece-nos, Deus. Faça a tua obra no nosso meio. Glorifica a Cristo. Cura aqueles que precisam de cura. Liberta aqueles que estão cativos, oprimidos. Conforte e console aqueles que estão tristes, e ânimo abatido, caídos, sejam levantados. Senhor, a cada alma aqui presente, há uma ânsia de algo de sua parte. Faça obras. Estamos na tua casa, na tua moradia, no lugar em que a tua mão se move, sem ajuda humana, que a tua mão se move, por intermédio da tua palavra, e que a tua mão se move para transplante, a tua mão se move para cura, a tua mão se move do nosso meio, se move a tua mão nesta manhã. Selacato Roberi Brahmaya Sabana Brahmaraka Tore Mohorami Sabana Paramakati Paramati Paramati Naka Sofote Mati Pore Mati Papere Mati Parore Mati Parore Senhor Deus está a visitar, está a curar alguém com problema de doença pulmonar. Esta doença começou-se a desenvolver-se, atingindo um outro contorno, que é câncer. Mas o Senhor está a estender a mão
quanto está neste salão com algum problema relacionado aos pulmões. Você está sendo tocado agora pela mão poderosa de Deus. Você está a receber a cura. Seja homem, mulher, criança, a mão de Deus está a tocar. Há uma visitação do Pai para a limpeza, para arrancar enfermidade e doença. Receba a tua cura em onde estás, no nome de Jesus. Receba a tua cura. Receba a cura. Receba a cura. Toda e qualquer enfermidade nas vias respiratórias, baixa pressão, receba a cura. Acabou no nome de Jesus. Todo e qualquer problema relacionado à respiração está terminado no nome de Jesus. Receba a tua cura. Inspira e expira. Inspira e expira. Já não há dor e não haverá mais dor. Não haverá mais tosse aguda. Não haverá mais sangramento ao cuspir, muito menos nas vias nasais, porque o Espírito Santo que cura está a se mover e nunca mais isso voltará. Aonde seria algo hereditário, está estancado, porque Deus desejou pela sua soberana vontade nesta manhã visitar, curar. Então seja curado em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Continua conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha ser um fato, amém? Mas Georgina, quando sair desta casa, a próxima casa é tua casa. Já não é casa de entrar e sair. A próxima é tua casa. Quando sair dali onde foste, é direito para a tua casa, ninguém mais te tira. Amém? Ok, vamos à palavra do Senhor. Vamos ler alguns textos bíblicos. Primeiro texto, Gênesis capítulo 14. Podemos partir do versículo 11 a 20, é o primeiro texto. Capítulo 14, Gênesis capítulo 14, versículo 11 a 20. Ok, quem tem a Bíblia pode acompanhar na tela. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhães de Maré, o amoreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes nascidos em sua casa,
e os perseguiu até Dan. Nós precisamos, volta esse versículo, nós precisamos disso na nossa vida. Ouvindo Abraão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Nascidos em sua casa. Esse é versículo 14. Nós precisamos disso. Ele fez sair 318 homens dos mais capazes. Quer dizer que na casa de Abraão não tinha só 318. Mas para resolver uma situação ele precisava dos mais capazes. Dos que tinham garra. Dos que estavam capacitados para resolver. Você precisa de ter pessoas capacitadas para resolver problemas. Né? Ele pegou 318 dos mais capazes. Estavam disponíveis, tinham garras para lutar, para pancada. Versículo 15. E repartindo contra eles de noite, ele e seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, que possui os céus e a terra. Coloca-me 19, a Almeida Corrigida Fiel, gostei da linguagem Almeida Corrigida Fiel, possuidor. Esta revista atualizada diz que possui, a Almeida Corrigida Fiel diz possuidor, ok. Abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Deus é o possuidor, é o dono. Alguém está entendendo? Deus é o dono dos céus e da terra. Este Angola é de Deus. É o dono de Angola. Você não pegou. Vamos continuar. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Você jamais vai conseguir derrotar os teus adversários se Deus não os entregar nas tuas mãos. Amém. Se você estiver a vencer uma batalha, se você estiver a conquistar, se você estiver a ganhar, se você estiver a vencer, entenda, não tem nada a ver com a tua estratégia, com a tua técnica, com a tua tática. É o eterno Deus quem está a permitir, quem está a entregar nas tuas mãos os teus adversários. Que nesta manhã o Senhor entregue nas tuas mãos os teus inimigos e estes sejam derrotados. Vamos continuar. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ainda em Gênesis, vamos olhar o capítulo 28. Ainda em Gênesis. Tenha paciência, muito texto para ler hoje. Vamos olhar capítulo 28. Ok. Por questões do tempo, vamos pular, vamos ler versículo 16 a 22. 16 a 22. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa de Deus,
e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e o pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Hebreus capítulo 7, aos Hebreus capítulo 7. Podemos começar mesmo no versículo 1. Vamos até versículo 10. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Já viste isso? Alguém está lendo o texto comigo? Amém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo o princípio de dias nem fim de vida. Quem é esse homem? Não tem pai, japonês a cadeia, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípios de dia nem fim. Uau, alguma coisa está aqui. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Continua. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente, esse texto nós conhecemos, citamos todos os dias que vamos dar dízimo aqui. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, e ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Continua. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Como assim? Ele ainda não nasceu, já pagou dízimo. Estranho, não é? Parece que os irmãos não entenderam essa leitura. Está falando de alguém que pagou dízimo, mas essa pessoa que pagou dízimo a Melquisedeque ainda não nasceu. Está nos lombos de Abraão, mas já pagou dízimo ao Melquisedeque. Então temos que entender quem é esse Melquisedeque, que está a receber o dízimo de alguém que ainda não nasceu. Tenha a bondade de sentar. É isso que nós vamos tratar. Ora, amados irmãos em Cristo, hoje nós vamos começar a segunda fase. Nós estamos a tratar de uma série que é dízimos, oferta, ações de graças e por ali primícias. Então tivemos 4 domingos a falar sobre ofertas, que eu considerei a primeira fase.
Entramos agora na segunda fase, e dentro dessa segunda fase, essa é a parte 1. Nessa segunda fase, os irmãos não devem perceber do que é que nós vamos falar, porque houve aqui uma palavra comum nos 3 textos que foi se repetindo: dízimos. Então, nesta primeira fase, nesta primeira parte da segunda fase, vamos falar especificamente sobre dízimos. Este domingo e o próximo domingo. Acredito que só teremos 2 domingos para não levar muito tempo. Vamos tratar sobre a questão dos dízimos. Posso ouvir amém dos irmãos? Quando se fala de dízimo, quando se fala de finança, é um problema sério. E sobretudo hoje em dia, quando vai se falar sobre dízimo, é um assunto muito perturbador. Por quê? Por várias razões. Algumas pessoas abandonaram a prática dos dízimos, quer dizer, deixaram de dar dízimos, e até há outras igrejas que deixaram de pedir dízimos, alegando de que dízimo é uma prática veterotestamentária, quer dizer que é uma prática antiga, tinha a ver com a lei levítico, tinha a ver com a lei mosaica. Então, para nós, os cristãos da atualidade, nós estamos na nova aliança, estamos livres do legalismo mosaico, quer dizer que nós não precisamos mais pagar o dízimo. Alguém já chegou a ouvir isso? E isso está estragando muita gente. E nós, como temos problema, lemos pouco a palavra de Deus e consultamos pouco os servos de Deus. Então isso nos traz problema. Então colocou-se na mente que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, de acordo com 2 Coríntios 9, 7. Então eu vou contribuir em função do que eu coloquei no meu coração, de que dízimo é coisa do outro mundo. Outras pessoas, por uma razão óbvia, deixaram de dar dízimo porque os pastores e os líderes espirituais, líderes de igreja, estão a enriquecer-se com os nossos dízimos. Vocês já chegaram a ouvir isso, não é? Então, alguns dentre nós, já não vou dar mais o meu dízimo, porque eu estou a enriquecer o meu pastor. Ele está a ficar rico na conta do meu dinheiro. Por isso é que já não vou dar mais o meu dízimo. Vai fazer bem. Mas espera só o próximo domingo. Vais entender e vais chorar. Se você não dá mais dízimo porque o teu pastor está a ficar rico, está a fazer bem. Amém? E vamos lá analisar na Bíblia. Algumas outras pessoas dão dízimo, assim como a gente dava a oferta, sem o entendimento profundo do que é oferta. Quer dizer que dávamos por dar porque assim foi estipulado na igreja, temos que dar oferta. Então alguns dentre nós, até na prática do dízimo, nós damos, porque é 10ª parte, tem a ver com o meu ganha-pão, tem a ver com a minha renda, então eu preciso dar, não é? Porque é assim. Questões do gênero é que nós vamos aqui trazer, é que nós vamos aqui conversar, é que nós vamos aqui tentar ensinar para percebermos qual é a visão divina, a visão de Deus relativamente à questão das finanças e em particular a questão do dízimo. Estamos em sintonia? Então, como filhos de Deus que nós somos, e cristão que nós somos, nós precisamos aprender, nós precisamos entender profundamente
de que qualquer contribuição financeira, no caso oferta, dízimo, ação de graça, que nós vamos dar à igreja, temos que colocar em mente de que nós não estamos a dar essencialmente para suprir a necessidade da igreja. Quando eu vou levar o dízimo, vou levar a oferta, a minha contribuição financeira, não vai com a mente de que você está a procurar suprir uma necessidade. Põe em tua mente toda e qualquer contribuição financeira que você estiver a fazer na casa de Deus é uma adoração. Amém. Toda e qualquer contribuição que eu vou dar na casa de Deus, eu estou a dar uma adoração ao meu Deus. Aleluia. Estamos em sintonia? Uhum. Eu estou a dar uma adoração ao meu Deus. E precisamos perceber que Deus não está interessado em nosso dinheiro. Mídia, coloca aí Ageu 2:8. Deus não está interessado, Deus não tem interesse em nosso dinheiro. Deus, já explicamos isso quando falamos das ofertas, Deus não precisa do nosso dinheiro. Alguém pode ler o que está escrito em Ageu 8 ali? 2:8. Ageu. Minha é a prata e meu eu, diz o Senhor. Em palavras miúdas está a dizer, dinheiro é dele. Ele não precisa do nosso dinheiro. Irmão, repito, carrega isso na tua mente, no teu coração. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Mas pastor, se Deus não precisa do meu dinheiro, por que temos que dar oferta? Por que temos que dar o dízimo? O que Deus precisa é do teu coração, da tua adoração. O que Deus quer em ti é a tua fidelidade para com Ele. O que Deus quer de mim é eu aprender a honrá-lo. Se Deus precisasse do meu, do teu dinheiro, Ele aceitaria qualquer oferta. Jesus está observando o gasofilaço, ricos deram, mas o que deram era muito. Aquele muito, Jesus olhou, era sobra. A pobre viúva trouxe apenas 2 únicas moedas. Se Deus precisasse do nosso dinheiro, Ele não olharia para a qualidade, Ele olharia para a quantidade. O que Deus quer, o que Deus anela, o que Deus espera, irmãos, é a nossa adoração. É a expressão do nosso coração para com aquilo que Ele representa para nós. Quando vou dar a contribuição, eu estou a fazer para honrar ao meu Deus, para adorar ao meu Deus, e naquilo que eu estou a fazer, e falando do que nós falamos sobre a oferta, ela tem que me identificar, tem que me representar, tem que ter o meu DNA. E no último domingo passado, antes de encerrar, falamos toda e qualquer oferta, antes de sair do bolso, da mão, tem que sair da onde? Lá mais para frente vamos dar a definição do dízimo, se assim tivermos o tempo. Então, o que Deus quer de mim, quer de você, não é o nosso dinheiro, é a nossa adoração. A nossa adoração não basta dizer obrigado, é a nossa adoração nas finanças. Estamos em sintonia? Muito bom. A pergunta é esta: será que a prática do dízimo é contemporâneo? Ou os dízimos terminaram no Antigo Testamento? Cessou com a lei? Temos dizimista na sala, sim ou não? Vocês deveriam me responder.
A prática, o dar dízimo, é contemporâneo. Ou melhor dizer, o dar dízimo ainda faz parte do Novo Testamento ou apenas foi algo do Antigo Testamento? Ainda faz parte do Novo Testamento. Faz. Como é que você argumentaria isso? No livro de Hebreus. Vamos responder essa pergunta. Eu e você temos que ter base, porque lá fora alguém vai nos perguntar. Sim. Amém? Amém. Lá fora alguém vai te perguntar por que estás a dar o dízimo? Por que tens de dar o dízimo? Alguém vai te falar, você tem que enriquecer teu pastor, lhe manda aí trabalhar. É verdade. Alguém vai te falar isso lá fora. Está lhe dar dinheiro para quê? Ele não faz nada, deixa ele trabalhar, gasta o teu dinheiro. Alguém vai te dizer, pega o teu dinheiro do dízimo, vai ali para uma instituição de caridade, compra coisa e doa. E alguns dentre nós já fizemos isso. Dinheiro do dízimo, vou fazer algumas compras e vou doar. E alguns dentre nós pegamos o dinheiro do dízimo como os 90% não está a servir para resolver os problemas, vamos adicionar aquele 10, vamos comer. Só que o tal problema nunca acabou. É verdade. Escreva, anote. Aleluia. Quando as pessoas questionam sobre a prática do dízimo, alegando que dízimo é da lei, e nós não estamos na lei, estamos na dispensação da graça, estamos no tempo da graça, eu quero te dizer que isto é engano. O dízimo não começou com a lei. A prática do dízimo é antes da lei, no sacerdócio de Melquisedeque. E depois, a prática do dízimo veio na lei mosaica, na lei levítica. E depois, a prática do dízimo continuou na dispensação da graça. Essa era que nós nos encontramos no sacerdócio de Cristo. Vou já lhe responder. Provavelmente não entendeu. Vou repetir para depois falar bem. Eu disse, o dízimo, o ato de dar dízimo é antes da lei. A lei veio por intermédio de quem? Moisés. Estamos em sintonia? A lei veio por intermédio de quem? Moisés. Mas a prática do dízimo é antes de Moisés. No sacerdócio de Melquisedeque. Quando veio a lei levítico, Deus estabeleceu o dízimo. E obrigando que desse dízimo. E vamos falar por quê. E depois da lei, nesta dispensação da graça, nessa nossa era, o dízimo é entregue por intermédio do sacerdócio de Cristo. Aleluia. Gênesis que nós lemos, prepara já aí o PowerPoint, mas Gênesis, vamos dar só o texto de Gênesis, para compreendermos por onde começa o dízimo. Literalmente, o termo dízimo aparece em Gênesis capítulo 14. Antes do capítulo 14, nós não vemos o texto a falar, ou a Bíblia a falar sobre dízimo. Literalmente, ela vem aqui neste capítulo 14. Pode ir logo para o versículo 20. O que aconteceu? Ló separou-se com seu tio Abraão. Foi para Sodoma e Gomorra. Depois de certo tempo houve um conflito. Vieram, capturaram Ló, suas mulheres, seus bens, inclusive o povo daquela terra. Escapou um dentre eles que veio informar a Abraão.
Nisto, Abraão tira da sua casa 318 homens capazes. E eles foram para libertar o Ló, mas não apenas Ló. Ló, suas mulheres, seus bens e todo o povo que fora levado cativo. Então, desta feita, Abraão foi. E ele nem era ainda Abraão, era só Abraão. Amém? Deus ainda não havia trocado o seu nome. Ele ainda não tinha filho, nem mesmo Ismael. Então, Abraão junto com os 318 vão e de madrugada eles conseguem se preparar e eles vêm, conseguem libertar e despojaram aquela terra. Voltaram com o seu sobrinho, as mulheres, os bens e o povo em geral. E aí quando nós chegamos no versículo 17, aí começa a falar deste homem que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não se sabe de onde veio e não se sabe por onde ele foi. De repente aparece Melquisedeque, que é rei de Salém. Salém é originalmente o nome de Jerusalém. Este Melquisedeque tinha, único que tinha dupla função, era sacerdote e ao mesmo tempo rei. Deus não permitia ou você é sacerdote ou você é rei. Mas ser as duas coisas, não. Só isso já é uma lição. O único que era sacerdote e ao mesmo tempo ele era rei. Versículo 17 diz isso. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Versículo, na verdade, é 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. É rei e ele é sacerdote. Se o rei tem que ser investido pelo... Este chegou com pão e vinho, abençoou Abraão, versículo 19, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque está a louvar a Deus pela vida de Abraão e reconhecendo que Deus de Abraão é o dono, o possuidor dos céus e da terra. Entra no versículo a seguir. E dali, ele prossegue, glorificando a Deus. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Em outras palavras, Melquisedeque está a dizer: Abraão, se não for a Deus a te dar os teus inimigos, jamais você livraria Ló das mãos dos teus adversários. E o que acontece? Abraão lhe deu o dízimo de tudo. É aqui onde entra pela primeira vez a palavra dízimo. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque de tudo, do que ele despojou, e não só. Abraão pegou, deu dízimo. Esta era é a era do sacerdócio de Melquisedeque. Aqui ainda nós não estamos na lei. Estamos em sintonia, igreja? Não está falando em uma estranha, estamos entendendo? Isso é para nós compreendermos que o dízimo não começa na lei. O dízimo é antes da lei. Abraão aqui fez que pagou o dízimo a este sacerdote. Porque o dízimo tem que ser recepcionado, recebido pelo sacerdote. Aleluia. Esse mesmo texto é que nós vimos em Hebreu, que até os levitas deram dízimo a Melquisedeque. Com esse ato de Abraão dar o dízimo, todos
toda a tribo que estava no seu lombo pagou ao mesmo tempo o dízimo. Alguém conseguiu entender? Me parece estar muito difícil. Põe os PowerPoint, me dá os PowerPoint. Ok. Então, ok, pode já colocar. Vai logo para o slide 16. Isso, slide número 16. Então, o que nós queremos olhar? Queremos olhar o dízimo no Antigo Testamento e no Novo Testamento para compreendermos. Para já nas leituras que nós efetuamos, vimos que a palavra dízimo estava no Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, a palavra dízimo também está no Novo Testamento. Como enquadrar, como aplicar para nós, como entendermos? Os irmãos conseguem ver? Bem? Vem só dar um toque na lâmpada. Okay. O texto que nós lemos, Gênesis 14, 20, aquela palavra de que Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, aquela palavra, podemos parar tudo, depois a gente acende. Aquela palavra dízimo, na linguagem hebraica, é esta palavra, Maaser. É uma palavra que aparece 32 vezes no Antigo Testamento. Estamos em sintonia, igreja? E dentre essas 32 vezes, a primeira vez, uma única vez, é referido quando Abraão faz isso a Melquisedeque. No caso, o texto em que nós estamos, Gênesis 14, 20. Estamos em sintonia? E depois ela volta a aparecer 29 vezes, isto na era quando os filhos de Israel davam dízimo aos levitas. E há uma razão porque eles davam dízimo aos levitas. Amém? E depois vem aparecer 2 vezes no livro de Ezequiel. Esta é a primeira palavra dízimo que Abraão pagou ou deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Alguém entendeu? Etimologicamente, esta mesma palavra, Maaser, significa dízimo, décimo e décima parte de tudo. O significado disso: dízimo, décimo, décima parte de tudo. Mas esta não é a única palavra hebraica a respeito do dízimo. A segunda vez que entra a palavra dízimo é quando nós chegamos em Gênesis capítulo 28. Jacó está foragido do seu irmão, está aí para Padarã, onde vive o seu tio, e ele chega num determinado lugar. Por ser tarde, Jacó deita-se para dormir, e aí na madrugada Jacó sonha, vendo havia uma escada posta da terra para o céu aberto, e viu anjos que subiam e anjos desciam. Quando ele desperta do seu sono, diz: verdadeiramente o Senhor está aqui e eu não o sabia. Avançando no mesmo texto, e depois Jacó vai fazer um voto a Deus, alegando: se o Senhor me abençoar, o Senhor Deus for comigo, e o Senhor Deus voltar comigo, eu darei dízimo de tudo. Eu darei dízimo de tudo. É já aqui, pode colocar aqui Gênesis 20, 28, 22. Ele disse a Deus: eu darei dízimo de tudo. É a segunda vez que vai aparecer, surgir na Bíblia a palavra dízimo. E esta palavra é diferente daquela, na minha mão esquerda, deixa o PowerPoint, na mão direita é que pode colocar
Bíblia. Ok, enquanto está aí a botar, eu vou explicar. Aqui é a segunda vez que vai aparecer esse termo dízimo, por causa de que Jacó. E quem é Jacó? Descendente de quem? Jacó é descendente de quem? Jacó é neto de quem? Não sei se vocês lá podem me responder. Estão na dúvida. Ou a matéria está muito pesada hoje? Não, vou esquecer PowerPoint, vou já fazer grito, pulo, barulho, amém. Isso que nós gostamos. Siga, pastor. Amém. Ok, esse termo ali é awar ou assar. É uma outra palavra hebraica. Ela surge aqui por conta de Jacó. Ele vai fazer um voto. Deus, se o Senhor me proteger, se o Senhor me abençoar, eu for e eu conseguir voltar, eu darei ao Senhor dízimo de tudo. É a segunda vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia, isto no Antigo Testamento. E esta mesma palavra, ela significa pegar a 10ª parte de pegar dízimo e pagar ou dar dízimo. Estamos em sintonia? Então ele diz, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, eu vou pagar o dízimo. De tudo que o Senhor me dê, eu darei ao Senhor dízimo. Uau, não é muito interessante? É que ele já está reconhecendo que ele só pode conseguir se Deus lhe der. Então, se Deus me deres, não tenho como eu não te dar de volta. Porque se for mesmo eu, Jacó, não tem proteção. Aqui um mistério nesse texto. Ele está dizendo que se o Senhor me guardar, então dízimo guarda a pessoa. Já comecei a pregar. Tu a ver, continua nos PowerPoint, você não está entendendo. Dízimo guarda. Dízimo protege. Jacó está dizendo, se me guardar, se me proteger, se fores comigo e voltar comigo, eu te darei a 10ª parte de tudo que o Senhor me der. Vai para o... não me queimou. É pilha? Ou o irmão Raul está travando? Bom, vou pular aqui. Vou passar bem rapidinho. Aqui nós temos 3 pilares do dízimo na lei mosaica. Ok? Quer dizer que quando sai Abraão, vem Jacó a falar de dízimo, Gênesis 28, e depois o dízimo é estabelecido na lei mosaica, isso é no sacerdócio levítico. A razão de Deus em estabelecer, instituir dízimo era o seguinte: depois deles possuírem a terra prometida, os levitas eram os únicos que não tinham herança. Alguém já leu isso na Bíblia? Os levíticos não tinham nada, ou a tribo de Levi. Os outros têm terra, têm como cultivar. Agora, você não tem nada, como é que vai viver? Vamos dizer que Deus é injusto. Como é que Deus faz distribuição das terras? As demais tribos e a tribo de Levi não têm nada. É a tribo sacerdotal. Então, essa tribo sacerdotal tinha que receber dízimo das demais tribos para a sua sobrevivência. E ele, depois de receber dízimo, também dava dízimo dos dízimos ao sacerdote. Amém. O clima está pesado.
Saímos do Antigo Testamento, vamos entrar no Novo Testamento para começar a pregar. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, teu e o meu Senhor, fala ratificando a respeito do dízimo. Aonde? Quando? Em Mateus 23. Mídia pode colocar neste lado. Jesus Cristo vai falar sobre o dízimo. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, e que? Hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Coloca a revista atualizada, se tem RA. Jesus não está abolindo o dízimo. Jesus não está condenando o dízimo. Jesus não está a repreender a prática do dízimo. Mas Ele está a chamar a atenção de alguma coisa que não vai bem. Não tem. Ok. O que Ele está dizendo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Quer dizer que trazer esses dízimos de hortelã, do endro, do cominho, não era problema. Mas Ele está dizendo, vocês estão a desprezar o mais importante da lei. O que é isso mais importante? Ele vai mencionar o juízo, a misericórdia, a fé. Sobre os dízimos, os fariseus e escribas adicionavam algo a mais. E Jesus está chamando a atenção e Ele vai dizer, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Podem continuar a dar os dízimos, mas não esqueçam do juízo, não esqueçam da misericórdia e não esqueçam da fé. Não adianta vocês darem o dízimo de acordo com a lei e vocês esquecerem do juízo, de vocês esquecerem da misericórdia e de vocês esquecerem sequer da lei. Façam uma e também façam a outra. Em outras palavras, está dizendo, a balança tem que estar equilibrada. Tem que haver equidade. Este termo que está aqui, do dízimo, queria outra versão que neste lado não tem, do dízimo, no grego, Novo Testamento em grego, essa transliteração, apodekato, este termo, ela vai aparecer 4 vezes, ok? Nós vamos encontrar em Mateus, vamos encontrar também nos textos de Lucas. O mesmo tem a tradução em português, que é pagar dízimo, dar dízimo ou dizimar. Estamos em sintonia. Quero dizer, Jesus, se alguém te falar que em Mateus 23, ou em Lucas 11:42, ou então Lucas 18:12, Jesus aboliu o dízimo, ele interpretou mal a Bíblia. Jesus não aboliu, antes ele enfatizou. Estamos em sintonia. Ainda no Novo Testamento, nós vamos encontrar isso aos Hebreus, no capítulo 7. Ok. Aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 6 e também versículo 9. Preparem-se deste lado. Aos Hebreus, o mesmo termo é decato. Aparece apenas 2 vezes aqui neste texto. O significado é o mesmo: pagar dízimo, tomar dízimo, receber dízimo.
Olha o que o texto diz. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de quem? De Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Vai para o versículo 9. E por isso assim dizer que por meio de Abraão, por meio de quê? Até Levi, que recebe dízimos, por meio de Abraão, Levi pagou dízimo. Eu quero fazer isso para os meus netos e bisnetos. Por meu intermédio, já resolveram um problema. Essa tem que ser a visão nossa. Não deixa trabalho para eles. Por meio de Abraão, Levi, que na lei mosaica, no sacerdócio levítico, recebe dízimo, pagou dízimo. Levi é o bisneto de Abraão. Abraão, ao pagar o dízimo ao Melquisedeque, não apenas está a dar o dízimo dele, mas também está a dar o dízimo do seu bisneto, Levi. Compreendemos, amado em Cristo Jesus? Faz favor, acenda as luzes, esqueça agora os PowerPoint. Vamos dar um pulo de grito. Então, isso tudo, blá 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 blá, é para dizer apenas uma coisa. Dízimo é bíblico, não apenas uma prática veterotestamentária. Dízimo é antes da lei, do sacerdócio de Melquisedeque. Dízimo é durante a lei, do sacerdócio levítico. E dízimo é após a lei, nesta nossa dispensação, era já no sacerdócio de Cristo. Alguém conseguiu captar isso? A primeira agora, a nossa pergunta é: quem é esse Melquisedeque? Para nós conseguirmos entender que figura Melquisedeque representa. Se nós entendermos quem é Melquisedeque, está tudo feito. A pergunta é esta: quem é Melquisedeque? Aos Hebreus capítulo 6, pega o último versículo. Pode colocar nas duas telas, já não vamos precisar mais PowerPoint. É versículo 20. Diz: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Entra já no capítulo 7, versículo 1 em diante. Vamos tornar a ler, explicar bem rapidinho e aí depois a gente conclui. Capítulo 7, versículo 1. Ok. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, é a primeira coisa, rei de Salém, segundo, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de quê? De tudo. Vimos isso aí no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém e rei da paz. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. Quer dizer que esse Melquisedeque, é rei de Salém, rei de Jerusalém. 2, esse Melquisedeque é rei de justiça. 3, esse Melquisedeque é rei da paz. Alguém está entendendo a imagem de quem se trata? Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos avançar? Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos... Não era qualquer indivíduo, era uma divindade. A seguir, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei lhes permite tomar dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Avança. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Avança. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem, e ali, aquele de quem se testifica que vive. Duas perguntas. Quem é este que toma dízimo e morre? E quem é que está ali de quem se testifica que vive? Nunca vocês me perguntaram, sempre citamos o texto aqui. Aqui tomam dízimo, recebem dízimo homens mortais. E ali, aquele de quem se testifica, memorizaram. Você sabe o que você memorizou? Vou te deixar mesmo assim. Tem que aprender a perguntar. Já vou terminar a mensagem. Aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Aqui está se tratando de uma dispensação. E ali, porém, aquele de quem se testifica. Aqui tomam os que morrem, mas ali, aquele que vive. Aqui vai receber o que vai morrer, mas lá recebe o que vive. Você vai entender já. Aqui vai receber alguém que morre, o mortal, o homem mortal, mas lá recebe o imortal, aquele de quem se testifica que vive, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem genealogia. 8, 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou dízimo. 10, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu o quê? Ao encontro. Uau, Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Pula para o versículo. Vamos, 11, é melhor irmos. Vamos 11 até 15 para pararmos ali. Okay. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia mais do que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aqui a pergunta é: para se levantar um sacerdote, ele tinha que vir de uma genealogia dos sacerdotes. Os irmãos estão a entender? Essa tribo de Levi, onde vieram os sacerdotes, Arão, os filhos. Agora, Jesus é sumo sacerdote, mas Jesus não nasceu numa tribo sacerdotal. Jesus nasceu em que tribo? Deus te abençoe, você que acertou. Jesus veio da tribo de Judá. Mas você da tribo de Judá não pode ser considerado sacerdote. Jesus é considerado sacerdote por intermédio da ordem de Melquisedeque, onde entra Jesus como nosso sumo sacerdote.
que teve que pagar com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, os nossos pecados, os nossos erros. Porque esta era a função de quê? Do sacerdote. Aleluia. Essa coisa está pesada hoje. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Amém. Vamos. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. E é verdade, ele não pertence à tribo de Levi, da qual ninguém serviu ao altar. E isso é um fato. A tribo de Levi serviu no altar, mas desse que está se tratando é uma outra tribo que não serviu no altar. 15 a 14. 14, não é? Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, o que eu já acabei de explicar, concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Nunca. 15. E muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque. Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Uau! Que maravilha! Quem é Melquisedeque? Ou Melquisedeque? É rei de Salém. Melquisedeque é sacerdote. Melquisedeque é o rei da justiça. Melquisedeque é o rei da paz. E Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, ou seja, Melquisedeque é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém entendeu? Então, esse texto que lemos é para dizer que Melquisedeque é a imagem de Jesus Cristo. Então você tem que entender com isso que o dízimo que você dá é contemporâneo. Não tem nada a ver com a lei levítica. O dízimo é contemporâneo, você o faz segundo o sacerdócio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Melquisedeque não encerrou o sacerdócio. Posso ouvir amém de alguém? Jesus é o sumo sacerdote. E Melquisedeque não encerrou. Então, o dar dízimo, o pagar dízimo, o trazer dízimo na igreja, você não está na lei. Você está a cumprir as sagradas escrituras. Você está a cumprir a ordem. É uma ordenança. Já não há confusão entre nós. Então, se você não consegue dar dízimo, porque você diz, não estamos na lei, você está perdido. E o Espírito Santo está a te ajudar a entender de que dízimo, Jesus até o ratificou e não o aboliu. É uma prática que tem que ser feita. Posso ouvir amém dos irmãos? Para terminar, vou te dar, um conceito. São muitos conceitos dos dízimos. Vou te dar alguns conceitos do que é dízimo. Eu preferi fazer mesmo isso. Deixar a definição do dízimo no fim, para encerrar com ele. O que é dízimo? Se perguntarmos o que é dízimo aos dizimistas, o dizimista vai responder acertadamente de que dízimo é a 10ª parte da sua renda. Sim ou não? Sim. Você está certo de que dízimo efetivamente é a 10ª parte da sua renda que você dá a Deus. No próximo domingo vamos terminar com isso e você vai ser abençoado, porque eu vou te trazer no próximo domingo elementos palpáveis, meus próprios testemunhos que eu carrego
respeito disso, do dízimo, vou te trazer o que eu vivi com Deus e tenho a certeza, se vivi isto com Deus, eu vou viver mais outras coisas com Deus. Sobre o dízimo. Eu também sabia, como você, que o dízimo é a 10ª parte só. Mas o dízimo é muito mais do que a 10ª parte da minha renda. Então anota o que é dízimo. Primeiro, antes de você anotar, deixa-me fazer compreender, tal como falei nas ofertas, a respeito das ofertas, o dízimo não é do homem, não foi estipulado por homem. Anote já, vamos avançar. O dízimo é uma instituição divina e não humana. Eu disse o dízimo não é uma instituição humana, mas é divina. Em outras palavras, é Deus quem estabeleceu a prática dos dízimos. É Deus quem instituiu, estabeleceu a entrega dos dízimos. Amém. Não tem a ver com o pastor. Para Abraão entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, é porque Deus havia feito entender a Abraão. E ele fez esse ato como reconhecimento da vitória que ele teve contra aqueles reis, para poder resgatar o seu sobrinho Ló e despojar aquela nação. Estamos em compreensão? 2. O que é o dízimo? É um regimento divino e não uma questão de voluntariedade ou de sentimento. Dízimo é um regimento divino e não é uma questão de voluntariedade ou sentimento. O que isso quer dizer? O dízimo é uma ordem, não é uma questão de vontade. Ou se eu sinto, dou, se não sinto, não dou. Meu Deus. Dízimo não tem a ver com sentimento de sentir. Na oferta você sente. Estamos em sintonia. A grande diferença está ali. Na oferta eu é que sinto. No dízimo não tem a ver com sentir. Sentir, não sentir, dá. Não é questão de voluntariedade, é minha vontade. Não, porque não é minha vontade. Dízimo não tem a ver com minha vontade, não minha vontade. Dízimo tem a ver com entregar. Diga comigo, entregar. Na oferta, você que determina. Eu estabeleci no meu coração, se é 500, é 500, Deus vai falar guerra. Eu que determinei. No dízimo, é Ele que estabeleceu. Aleluia! Não existe desconto no dízimo, mano. Não é 9%, 8%, 5%. 10. Dízimo é o método regular estabelecido por Deus para manter o funcionamento de sua casa. Alguém pegou bem? Repito, é o método regular que Deus estabeleceu para manter o bom funcionamento, o funcionamento da sua casa. Os irmãos gostam daquele texto, lembram? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos aonde? Casa do Senhor. Com que finalidade? Para que haja em minha casa. Quer dizer que se você não traz o dízimo, não há mantimento. E não havendo mantimento, não há bom funcionamento da casa de Deus.
é como um carro sem combustível. Alguém consegue entender? Não importa, pode ser Obama 0 km, se não havendo combustível, não é que não anda, não arranca. Já? Pode pôr a chave de ignição, seja ela automática, apertar o botão start, porque não tem combustível lá no depósito, o carro não arranca. Então Deus tem que estabelecer essa prática, porque Ele quer ver a sua casa, a sua igreja a funcionar devidamente. Não é ideia do pastor, não é ideia do sacerdote, é mente de Deus. Amém. 4. Dízimo é um ato que consiste, uau, isso aqui dava para um almoço. Anote. Dízimo é um ato que consiste em separar e entregar regularmente a Deus, de coração aberto, 10% da tua renda, como reconhecimento de que, primeiro, Ele é o provedor, segundo, é o mantenedor, terceiro, é o sustentador de tudo que possuis. Quando Deus me deu a madrugada essa definição, uau, me chocou muito. Dentre vários, essa sim. É um ato que consiste em separar. Estamos a entender? Separar é a primeira coisa, e entregar regularmente. Não é entregar de forma intermitente. Porque tem gente que dá dízimo esse mês, daqui só mais setembro que vai dar dízimo. Tem gente que não separa o dízimo. Não, consiste em separar. E tem gente que separa, mas depois não entrega, come. Mas é um ato que consiste em separar e entregar regularmente a Deus 10% da tua renda. E essa entrega, você está reconhecendo de que Deus é o provedor, é o mantenedor, é o sustentador. A provisão não pode estar acima do provedor. Ei, escute bem, meu irmão. A provisão que Deus te dá não pode estar acima do provedor. Amém. Você não pode se apegar muito à provisão. Apegue-se ao provedor. A provisão acaba, o provedor é eterno. A água no tanque acaba. No rio pode acabar, vai levar tempo, mas estou melhor no rio, porque é a fonte. Quando você se agarra à provisão, você perde a graça que há do provedor. Amém. Se apegue ao provedor, ao mantenedor, ao sustentador, porque Ele é quem mantém, Ele é quem sustenta, Ele é quem dá a provisão. Amém. Não é por acaso, vimos no texto do domingo passado, Abraão lhe chamou Deus da providência. Irmão, Deus não vai ser Deus da providência. E muitas vezes nós oramos, Deus, o Senhor é Deus da providência. Você fez o que para Ele ser Deus da providência? Para Abraão Ele é Deus da providência, porque Abraão teve que abrir mão ao seu Isaac. Ele abre mão ao seu Isaac quando está pronto a sacrificar. Deus disse, Abraão, agora sei que me amas. Olha para lá, ele vê o carneiro e ele sacrifica e diz, realmente, Deus é Deus da providência. Ele não pode ser Deus da minha providência quando eu não largo o meu Isaac. Eu posso até citar na oração, Deus da providência, Deus proverá. Mano, você fez que para Ele prover? Deus está falando para alguém. Ele não pode prover. Porque você...
dízimo que atesta a tua fidelidade e o teu reconhecimento ao teu provedor e dependência na sua provisão. Repito, dízimo é um sistema financeiro predefinido por Deus Altíssimo que atesta a tua ou a fidelidade humana e o reconhecimento do seu provedor e dependência na sua provisão. Deus estabeleceu, Ele não precisa do meu dinheiro. Sabe por que Ele estabeleceu? Para testar se eu sou fiel a Ele, se realmente eu dependo dEle. É pesado, mano. Não vos contei aqui a história há tempo daquele tio que foi no pastor para orar. Disse: se desbloquear, vou dar o dízimo. Está a se lembrar? Quando desbloqueou, ofereceu Obama. Oferta não é dízimo. Já deixa já entrar lá. Oferta não é dízimo. E dízimo não é oferta. São duas coisas distintas. Dízimo é dízimo. Oferta é oferta. Não pode confundir. Isso fica para o próximo domingo. Não, como é que falar hoje? Deixa os molhos de hoje acabarem aqui. Vamos cozinhar a picanha para o próximo domingo. Aleluia. Dízimo. O tio de Obama ter fugido da dízimo. Ele mandaram um recado: obrigado, recebi, traz o dízimo. E não vou dar o Obama. E ele que saiu a perder. Cuidado de sair menso. Quando você sai menso, com Deus você perde. Acabou de oferecer Obama, novo zelinho, quilômetro que ele não quis. E depois acabou de dar o dízimo que ele estava querendo mentir. Então, no dízimo, Deus vai atestar até onde você é fiel. Irmão, vai chegar um momento, as coisas vão ficar bem apertadas, que você vai olhar, vai ver, esse 10% dava para fechar aqui. E resolve. E aí Deus está a olhar. Já caiu o salário. E aí você está esse mês. O próximo mês vou dar a dobrar. Mano, não existe dízimo a dobrar. O dízimo deste mês é deste mês. O dízimo do mês que vem é do mês que vem. Não se engane, esse mês não vou dar. No próximo então vou dar já a dobrar. Dobradinha, o dízimo não funciona. Deus sabe o que você já fez. Está aqui para te ajudar. Ele te conhece. Ele te conhece. Por sua infinita misericórdia, está a trazer essas lições para nós entendermos. Deus vai atestar a tua fidelidade. Irmão, vai chegar no aperto. Você está olhando, esse 10%, se eu ponho aqui, resolve o problema. E aí o inimigo está dizendo: tira, o problema está resolvido. E aí então te apertar, renda de casa, vou fazer como? Esses 10. Esse amigo está doente. Esses 10 já dá jeito. Mas só dá mesmo jeito no 10. Você tem 90. Deus vai atestar a tua e a minha fidelidade. Se realmente nós dependemos dele, nós reconhecemos. O último conceito do dízimo, que é básico, que todo mundo sabe, é a devolução a Deus. A 10ª parte de tudo quanto ele nos concede. Esse é o conceito básico. Quando eu estou a trazer o dízimo, eu estou a devolver a Deus 10% daquilo que Ele me deu. Quer dizer que eu fico com quantos? 90. Ele fica com quanto? Com 10. Ele precisa do 10? Não. Domingo que vem você vai aprender. Porque esse sistema 10, 90, 10, 90, 10, 90, 10, 90 vem cedo. Domingo 8h30 vou começar a pregar. Quando for 9h30 acabei.
Já com avisamos atrasados. 8h30 começo a pregar, 9h30 terminei. Quando for 9h50 estamos fora. Você veio atrasado, não vou ouvir a mensagem. Dizia eu para concluir. Existe uma grande diferença entre dízimo e oferta. Dízimo é dízimo, oferta é... Irmão, por amor de Deus, não faça confusão. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Pode colocar Malaquias 3:8, vai poder nos ajudar. Dízimo é dízimo. Deus está a dizer, vocês estão a me roubar. Mas Deus está a me roubar em que? Ele está a dizer, nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizer, em que te roubamos? Nos dízimos é uma coisa, nas ofertas é outra coisa. No domingo passado explicamos, quer dizer que nós podemos roubar a Deus nas ofertas, a forma de entregar, de dar, e nós podemos roubar a Deus o quê? Nos dízimos. Então, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Anote, pelo fato de dar oferta, você não está dispensado em dar dízimo. E vice-versa. Anote bem, pelo fato de dares oferta, você não está dispensado em dar ou em não dar dízimo. Ou podemos inverter e dizer, pelo fato de dares o dízimo, você não está dispensado em não dar oferta. Não é que eu já dei minha oferta, não. Oferta é oferta. E aliás, oferta vem do meu coração. Dízimo vem de Deus e para Deus. Então, ao dar oferta, Deus não me isenta de não dar o dízimo. Ou ao dar o dízimo, Deus não me isenta de não dar oferta. Alguém entendeu isso? Em outras palavras, exatamente isso. Você não está desobrigado só porque deu oferta para não dar dízimo. Para dízimo, eu preciso ser fiel. E para as ofertas, eu preciso ser generoso. Duas coisas diferentes. Nos dízimos, eu preciso ser fiel porque é algo regular, estabelecido por Ele. Nas ofertas, tenho que ser generoso. Tenho que pensar em Deus. Dos 100, já tirei 10%. Ou vai tirar a oferta? Tira. Tira a oferta. Alguém conhece Colgate? Essa marca Colgate? Vais ouvir um pouco sobre Colgate domingo que vem. Se quiser, entra já nas redes sociais, Google, busca William Colgate. Lê a história já para você ter ideia daquilo que eu vou explicar. Para você entender. Alguns dentre nós vamos deixar marcas como de Colgate. Por causa deste ato dízimo. Concluo te dizendo, amado em Cristo, nada e absolutamente nada que nós venhamos fazer vai superar o que Deus tem feito por nós. Nada você vai fazer para Deus vai superar o que Deus tem feito por você. Verdade. Não. Mesmo que você dê todo o seu dinheiro, jamais vai superar o que Deus tem feito. Irmão, Deus tem feito muito por nós. Deus tem feito muito para nós e Ele fará muito. Nós nunca vamos surpreendê-lo e nós nunca vamos superá-lo. O que Deus nos pede para lhe darmos não é um pagamento. Não pensa que Deus está te pedindo para pagar. Não, não se trata de um pagamento. Quando Deus está te pedindo, é apenas um símbolo de reconhecimento.
de que Ele é tudo e Ele vale tudo. Amém. Alguém está compreendendo? Amém. Quando Ele está nos pedindo, nos faz 10%. E você o faz, você vai reconhecer que Deus é tudo. E o teu salário só caiu porque Deus permitiu. E não tem gente que está 4 meses, não está a ver salário. É verdade. Você dia 25 já caiu na conta o salário. Você nunca vê isso em Deus. Tem gente que ainda não caiu o salário, já tem dívida. Por causa dos problemas, doença. Você, qual é o dia que entrou comprimido no teu corpo? Qual é o dia que a tua casa virou farmácia? Você não está entendendo isso. Você não está vendo isso. Fique em pé. Irmão, a prática dos dízimos é bíblico e é essencial para a casa de Deus. Ninguém te imita e não se deixa mentir que dízimo é da lei e já não estamos mais na lei. Dízimo é atualizado, é atual e nós devemos dar dízimo. Estamos a dar segundo o sacerdócio de Cristo. Aqui recebem dízimos homens mortais e ali aquele de quem se testifica. Quero te pedir para você fechar os teus olhos. 2 motivos de oração. Primeiro motivo, você vai dizer para Deus: Deus, muito obrigado. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu tenho conseguido levar 10% à sua casa. Isso se você faz essa oração para quem realmente consegue dizimar. Deus, obrigado, porque apesar das dificuldades, lutas, eu ainda tenho levado, tenho dado 10%. Esse é o primeiro motivo de oração. Para aquele que não tem feito, você pode orar: Deus, eu ouvi a tua voz. Afinal, eu tenho roubado, eu não tenho feito o que o Senhor recomenda, o que o Senhor ordena. Me ajuda. Terceiro e último motivo de oração, você vai dizer: Deus, ajuda-me a ser regular no cumprimento daquilo que o Senhor ordena, independentemente das dificuldades, das vicissitudes, das lutas, das adversidades. Deus, ajuda-me a saber separar regularmente e entregar 10% da minha renda, não olhando no número, não olhando no valor. 10% é 10%, independentemente do valor, aos nossos olhos, ser grande ou pequeno, ser maior ou inferior. Alguém está falando com Deus?